Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui no nosso quarto e último bloco, um programa ao vivo, que vai toda sexta-feira à tarde, ao vivo. A Boa Nova, a TV Mundo Maior tem uma grade de programas ao vivo, que é todo dia, de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde, um programa ao vivo. E hoje é um programa chamado Novamente, que a gente fala a respeito dos transtornos mentais. E isso, tudo que você vê aqui funcionando, nós temos 3 câmeras, tem uma moça me ajudando aqui, que é a Regina, tem um monte de cara lá tentando controlar o TriCaster para que as coisas não falhem, né? As câmeras são ajustadas, o cenário, né? Tudo isso é mantido à custa de dinheiro. E a casa precisa disso e a gente pede ajuda. O Clube Amigos da Boa Nova é uma maneira de você poder ajudar para que tudo isso continue funcionando e a gente conseguir continuar fazendo os programas que você gosta ou prefere para assistir. Para isso você pode ligar para a gente aqui no 0800 12 18 38 e contar para a gente como que você pode contribuir para isso, tá bom? Que nem sempre é com dinheiro, tá? Mas você pode nos dar uma dica, dar uma sugestão ou querer se associar ao clube, que também é uma maneira de você obter algumas vantagens por ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova em termos de algumas produções que nós temos aqui, tanto de áudio como de vídeo. Então, se você puder participar com a gente, aqui tem o nosso site, amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS, e o telefone é 0800 12 18 38. E dando continuidade ao nosso estudo de como que se faz diagnóstico, porque o que eu acho que mais vai interessar mesmo, da agora em diante, nos próximos programas, é eu falar das doenças em si. Isso aqui é tudo para dizer como que a gente vai falar sobre elas. Então vai ter um programa que eu vou falar só sobre depressão. Vai ter um programa que eu vou falar só sobre síndrome do pânico. Vai ter um programa que eu vou falar só sobre as doenças demenciais, que está na moda agora, o Alzheimer. E uma que pegou na moda aí, que é a bipolaridade. Então nós vamos comentar sobre isso e aí nós vamos estar, como nós temos aqui nós não recebemos até agora nenhum tipo de pergunta, mas existe a possibilidade de fazer a pergunta através de e-mail, através do WhatsApp, através do Facebook, né, ou do nosso site, para tirar dúvidas sobre o que nós estamos falando ou alguma coisa, como alguma colocação sua pessoal. Só voltando aqui no último slide, o que é o apoio psicológico que a gente dividiu em 3 etapas, né? Psicoterapia todo mundo já ouviu falar, né, que é o terceiro item ali, que na realidade é aquela técnica que quem inventou isso foi Freud, através da observação de suas pacientes que tinham uma patologia chamada histeria, e que através da hipnose ele começou a perceber que surgiam dados que elas não sabiam, mas que mandavam na mente dela, e depois ele descobriu que isso poderia ser feito sem ser por hipnose. Então ele chamou isso de psicanálise. Depois veio um outro estudioso, neurologista também, que estudou com Freud, ou quis se aproximar da psicanálise, que foi Jung, que ampliou esses conhecimentos com a chamada psicologia analítica. E dessas 2 grandes frentes de trabalho surgiram várias outras maneiras de você fazer psicoterapia, que é um método de conhecimento profundo e que nos leva a mudanças profundas na maneira de a gente sentir, pensar e agir, ok? Há quem diga que alguns tipos de psicoterapia não têm essa função. Alguns até se atrevem a dizer que psicanálise não tem função psicoterapêutica, que ela é apenas um processo de autoconhecimento. Mas você tem a psicoterapia de fundamento psicanalítico, né? E assim vai. A psicoterapia, portanto, é algo mais profundo, sistemático, metódico e que visa transformar alguma coisa que na sua vida no momento não lhe faz bem e trazendo você para um bem-estar. Na psicopedagogia, que é o segundo item que nós temos lá, a psicopedagogia já é uma outra maneira, é uma maneira de você descobrir aonde existem dificuldades de aprendizado por causa de problemas psicológicos. E vice-versa, que problemas psicológicos podem estar alterando a minha capacidade de aprender. E além dessas 2 maneiras de pensar, que parece que a gente está pensando só em aluno de escola, a psicopedagogia também é uma maneira de eu ensinar a pessoa a viver de outra maneira,
desfazendo ou tirando dela certos condicionamentos adquiridos na infância, na adolescência ou na juventude, ou mesmo como adulto maduro, de maneira que ele, mudando de comportamento, ele também muda a sua maneira de sentir, pensar e agir, trazendo de novo o seu bem-estar. Muitos confundem a psicopedagogia com a técnica cognitivo-comportamental, mas a pedagogia em si ela é totalmente behaviorista, ou seja, ela trabalha com o comportamento. Tem gente que não gosta do behaviorismo porque acha que ele é desumano. Não, não é. Ou seja, adestrar pessoas para fazer coisas que ela precisa aprender a fazer parece que é meio desumano. Não é. Se a pessoa realmente tiver com um comportamento que lhe faz mal e precisa parar de fazer aquilo e fazer aquilo que lhe faz bem, vai ter que usar técnicas de behaviorismo ou do comportamental, o cognitivo comportamental. Toda a nossa pedagogia é comportamental, ok? Então a psicopedagogia se aprofunda nisso. Só para você ter uma ideia como é importante o comportamento das pessoas, todo mundo já ouviu falar naquele programa de TV que é a Super Nanny, né? Então, a Super Nanny, aquela senhora, tanto a da Inglaterra como aquela que aqui é no Brasil, elas não são psicólogas, né? Elas não usam técnicas de psicoterapia para lidar com aquelas crianças problemáticas lá na família, ou coisa parecida, ou adolescentes problemáticos. Essas duas profissionais, as nannies, né, elas são pedagogas. E por quê? Porque o psicólogo, normalmente, ele não foi feito para mudar o comportamento do outro, ele foi feito para fazer o outro compreender em profundidade a sua essência e buscar as suas próprias mudanças. Com criança, adolescente ou pessoas com comportamentos arraigados por condicionamento, isso não é uma terapia de profundidade, é de mudança de hábito. Então isso tem que ser feito de maneira pedagógica, por isso a psicopedagogia, ok? E existe a psicoagogia, que é uma coisa muito interessante, que todo médico faz e muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Eu costumo dizer que psicoagogia é simplesmente falar o óbvio, né? Por exemplo, quando eu ainda era residente em Franco da Rocha, lá é uma área meio, assim, quase urbana e quase rural, né? A cidade de Franco da Rocha, pelo menos há 20 anos atrás era assim. Então, quando a gente ia fazer um ambulatório nos bairros mais distantes, era um ambulatório de psiquiatria, mas a gente sempre acabava fazendo clínica, porque as pessoas vinham se queixar de coisas, a gente, como psiquiatra, a gente percebia problemas clínicos e até que demandavam cirurgia. A gente tem que fazer o diagnóstico, a gente é médico e encaminhar para o colega que faz o tratamento adequado. Mas tem coisas que qualquer médico tem que saber tratar. Então, eu lembro de um caso de uma pessoa que tinha vindo tratar comigo e ela estava na psiquiatria porque ela tinha um transtorno de comportamento, porque ela tem uma neurocisticercose. Não vou explicar o que é isso agora. E a gente então tratava dela disso. No entanto, a gente pedia exame de fezes dela, todos os exames clínicos, e ela estava sempre com verminose. Não tinha mais a tênia sólia, uma solitária, mas ela estava sempre com lombriga. E aí, numa vez que caiu comigo esse paciente, eu vi para ele como é que com ele. Olha, o senhor está melhor da neurocisticercose, o senhor já não tem crise convulsiva, o seu comportamento já não está mais alterado, mas eu noto aqui que a cada 6 meses o seu exame de protoparasitológico, né, que é o exame de fezes, dá positivo para lombriga. Eu falei, eu sei disso. Eu também não sei o que fazer, eu estou sempre pegando verme. Aí eu dei uma olhada por baixo da mesa, eu olhei assim, o senhor sempre anda descalço assim ou o seu chinelo está lá fora porque está cheio de barro, você não quis sujar aqui? Não, eu não tenho chinelo, não tenho sapato não. Eu falei, já falaram para o senhor que se o senhor continuar andando descalço, o senhor vai pegar outro tipo de verme? O amarelão, o senhor pode pegar outras doenças? Eu falei, não, nunca ninguém falou nada. Isso é psicoagogia. É falar o óbvio. Ninguém falou para ele que ele teria que ter higiene mínima, não andar descalço. Ah, mas como é que pega lombriga o pé descalço? Você pisa onde tem ovos, vai mexer no seu pé e depois vai para a mão na boca e você vai receber os ovos. É assim. E é assim, então, que isso chama-se psicoagogia, falar o óbvio, né? Muitas vezes as pessoas vão no nosso consultório e falam assim, doutor, depois que eu falei com o senhor, esclareceu tudo. E aí eu penso assim, mas claro, eu falei o óbvio. Para mim é óbvio, para ela não é. Então isso chama-se psicoagogia, ok? Na semana que vem nós vamos falar sobre alguns detalhes específicos do que acontece, como dizer assim, no campo da psiquiatria
em que os bastidores também têm questões espirituais e também fenomenologia espírita. Talvez seja isso que as pessoas gostam de ouvir, né? Que eu também me interessava muito sobre isso. Qual é a diferença, né, entre um esquizofrênico e uma pessoa que está obsidiada por um espírito, né? Como é que a gente faz para saber qual é a diferença? A mediunidade pode levar à loucura, né? Ou será que a mediunidade pode curar a loucura? A gente não sabe. Passe funciona para quem é doente mental, né? Então, quem tem problema espiritual, que está doente mentalmente por causa de um processo obsessivo, não tem que tomar remédio, não tem que fazer psicoterapia, não tem que se reinserir socialmente, ou só tem que fazer terapia, ou só tem que fazer assistência espiritual. Então, nós vamos começar a entender que, mesmo quando em qualquer ponto do seu sistema de vida, biológico, psicológico, social, espiritual e espírita, foi a causa original do seu transtorno mental, nós vamos ter que tratar todo do resto junto com a causa que foi a original, que originou tudo isso. De maneira que a gente não pode supervalorizar nenhuma área em específico. Então não existe, como eu estava comentando, nenhum doente mental que é só doente mental do cérebro. Tá? Mesmo quem tem paralisia cerebral, que são os nossos 600 pacientes aqui da Casa André Luiz, eles também têm componentes emocionais que se expressam de maneira difícil, porque eles não têm um sistema nervoso que funciona direito, porém, quando você os chama para conversar lá no centro espírita, eles estão bem e falam das preocupações dele, dos medos, das angústias, das vontades de estudar, de olhar e pensar e agir. Quando eles saem do corpo do médium para volta para o seu corpo, estão de novo com um aparelho que não funciona. E muitos, pasmem, estão lá no seu corpinho, mas têm as suas neuroses, têm os seus medos, têm as suas angústias, tem pânico, tem ansiedade, tem raiva, tem medo. Todo mundo vive, mesmo não tendo um corpo, ou mesmo tendo um corpo que não funciona direito. Então, semana que vem, promete. Estaremos aqui com mais um programa novamente, em que nós vamos falar com mais pormenores aqui desta visão eclética, porém pragmática, que é a visão sistêmica, mas falando mais do espiritismo. Até lá.